Bom dia. Tranquilo? Cafezinho? Ah, que delícia. Tem uma história para contar para vocês hoje. Séria, muito séria. Ai, vamos lá, segue o fio. Gente, por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Por que pessoas justas, inocentes, sofrem? Alguém tem uma resposta? Coloca aí nos comentários. Por quê? Vamos refletir sobre isso. Aconteceu algo incrível que eu tenho que contar para vocês. Vocês devem ter visto aí um cara muito bom, uma pessoa maravilhosa, justa, íntegra, uma pessoa formidável mesmo. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo, uma pessoa muito trabalhadora, graças a Deus e ao merecimento de tudo que ele construiu na vida dele, né? Perdeu tudo. Gente, ele perdeu todos os filhos. Todos os filhos. Vocês não viram essa história? Vocês não viram? E se não bastasse, ainda ele ficou doente. Uma pessoa boa, justa, íntegra, reta, correta na sua vida com as outras pessoas. Aquela pessoa que fazia de tudo para dar certo. Uma pessoa que se preocupava em fazer o bem, honrar a Deus. Uma pessoa realmente magnífica, maravilhosa, segundo o coração de Deus. Vocês não ouviram essa informação? Não estão sabendo? Aí a gente fica pensando, né? Por que a pessoa justa, a pessoa íntegra, a pessoa boa sofre nesse mundo, né? E muitas vezes não somos capazes de compreender os desígnios de Deus na vida dessas pessoas, porque realmente nós somos limitados em relação a isso tudo, nossa compreensão. Por que a gente fica, né, se perguntando por que de tudo isso? Né? O que fez com que uma pessoa que era próspera, uma pessoa justa, uma pessoa segundo o coração de Deus, perder tudo na vida, tudo mesmo, de repente perde os filhos, todos, não restou um, e de repente fica doente, muito doente, sem ninguém. A esposa olhou para ele e disse, porque ele era muito temente a Deus, né, uma pessoa muito temente a Deus, a esposa chegou para ele e disse simplesmente assim, por que tu não abandona esse teu Deus e morre? Essa foi a força que ela deu para ele. O que vocês acham disso? Vou contar para vocês. Fiquei impressionada, muito impressionada. Hoje eu quero convidar vocês então para nós refletirmos sobre realmente o sofrimento do justo. Mas realmente alguém, aquela pessoa considerada justa, íntegra, reta, boa, segundo o coração de Deus, uma pessoa que só fazia o bem e se afastava do mal. Por que o sofrimento do justo? Não é mesmo? Então essa pessoa, ela realmente era temente a Deus, realmente ela era
uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, se desviava do mal e era servo de Deus. E de repente perde tudo e há, durante toda essa história que eu vou contar para vocês, os amigos, né? Amigos se aproximam para tentar compreender por que situações como essa estavam acontecendo na vida dessa pessoa, né? Realmente a gente para pensar que enquanto muitas vezes nós vemos pessoas ímpias prosperando, né? Pessoas boas estão sofrendo. O homem sofre porque muitas vezes ele não é capaz de compreender os sábios desígnios de Deus. Há vários exemplos que nós temos, né? E muitas vezes o fato de nós não compreendermos os propósitos de Deus nas nossas vidas, isso nos traz muito sofrimento. E mesmo assim não nos dá o direito de questionar a justiça, a bondade e a soberania de Deus. Porque conforme nós vamos lendo as Escrituras, e é o convite que eu sempre faço a todos, abram as suas Bíblias enquanto há tempo, é que é através do sofrimento, muitas vezes, que Deus se utiliza para aperfeiçoar nós como seres humanos no nosso caráter, na fé, a fé dos seus servos, né, através então de questões como essas, para cumprir então os seus propósitos eternos no que se refere a todos nós, as nossas vidas, né? Então, o que ocorreu nesse fato que eu estava comentando com vocês e que vocês já devem ter saber disso, né? Em um determinado tempo, houve um desafio nos céus. Houve um desafio lançado nos céus em que Deus pergunta, né, aos anjos que ali estavam, né, como se fosse uma reunião celestial, perguntado aos anjos. Entre os anjos estava o acusador, conhecido como Satanás, que era um anjo também na época, né? E Satanás sempre, da onde vens, né? Ele vinha então de andar pelo mundo observando os servos de Deus. Então Deus questiona Satanás e diz: você observou o meu servo Jó? Como ele é uma pessoa íntegra, como ele é uma pessoa maravilhosa? Você já observou a sua postura? Na época em que sacrifícios eram realizados pelas pessoas em decorrência dos seus pecados, Jó fazia sacrifícios todos os dias em nome de seus filhos, porque vá que algum de seus filhos cometesse algum pecado. Então ele já se antecipava e fazia sacrifícios para que os pecados, então na época, antes de existir o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados do mundo, etc e tal, para que não desagradasse a Deus, uma pessoa completamente correta, que se afastava do mal. E então Deus, comentando, fala se ele havia observado a fidelidade, se ele havia observado a postura, a fidelidade de Jó. E como num tribunal o acusador olhou para, né, quem estava ali e disse assim: mas também, como que ele não será fiel a ti se ele é beneficiado em tudo, se ele é próspero, né? Que dando a entender que Jó, este ser humano, este senhor, era fiel a Deus, cumpria os propósitos de Deus na vida dele, tinha uma família dedicada a Deus, se desviando do mal, exatamente pelo fato de que ele recebia como se fosse uma espécie de recompensa na sua vida, né? Então, que ele estaria sendo fiel a Deus por conveniência, por interesse.
Então Satanás desafia Deus e diz, né, que Jó apenas era uma pessoa boa porque obediente a Deus, porque ele era beneficiado. Basta que se tocasse na vida de Jó, que Jó então poderia demonstrar realmente o que ele pensaria, o que ele sentiria, como ele agiria, se iria blasfemar em relação a Deus, se iria continuar sendo essa pessoa boa, maravilhosa, em relação aos desígnios de Deus na sua vida. Então Deus, na confiança, no conhecimento que tinha do seu servo, permitiu, no seguinte sentido: porque Satanás, o acusador, aquele que vem para destruir e mentir, disse: tira tudo que ele tem, as riquezas, o gado. Ele era um dos homens mais prósperos da cidade de Uz, na época, né? Tira tudo que ele tem para ver se ele continua sendo essa pessoa. Então Deus permitiu, não tem problema. Só não toque na vida de Jó. Então Satanás, o acusador, que encontra-se, né, andando por aí no mundo, tocou na vida de Jó. Então, de repente, ele perdeu tudo, perdeu toda a prosperidade, gado, casa. Os seus filhos encontravam-se em uma reunião na casa do filho mais velho, todos eles. E, de repente, deu um problema lá que todos os filhos, uma calamidade, que todos os filhos deles morreram de uma vez só, né? Sobrou só um servo, que então veio avisar Jó do que havia acontecido. De repente Jó se viu pobre, sem a sua família. E da mesma forma Jó então jamais blasfemou contra Deus. Claro que na época tinha por costume rasgar as suas vestes, raspar a cabeça, passar cinza no corpo, enfim. Toda essa história é contada pra gente, né, do desespero de Jó. Então foi lançado esse desafio e Deus então permitiu que Jó fosse testado na sua fé e então aperfeiçoado. Então grandes calamidades em relação aos bens, aos filhos, né. Então, e Jó continuou sendo o mesmo em relação a Deus. Se Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Satanás retorna a Deus e Deus disse: você observou a fidelidade do meu servo Jó, que mesmo você tocando em tudo que ele tem, você não conseguiu o que você queria, que fosse a revolta dele contra mim, que você não conseguiu colocá-lo contra mim. Veja, né, blasfemar contra Deus, agir de forma revoltada, né? Então, o acusador novamente, como em um tribunal, diz assim: mas isso é porque você tocou em coisas materiais em relação aos filhos dele, ok? Ele está sofrendo, mas não blasfemou contra ti, mas porque você não tocou nele, no ser humano dele. E Deus, como assim no ser humano dele? Nele, na carne dele. Ele continua saudável, né? Então Deus permitiu, pela confiança que tinha no seu servo, de que realmente Jó estava tendo o seu caráter aperfeiçoado, testado, provado. Então Deus disse: toque em Jó, só não toque na vida de Jó, né? Jó deveria continuar vivo. E então, de repente, aquele homem próspero, com uma família maravilhosa, se via na rua, sem nada, sem ninguém, com o corpo coberto por feridas, dos pés à cabeça, raspando-se com cacos de telhas naquele sofrimento, agonizando a Deus e dizendo: do ventre de minha mãe, nu eu saí,
e a Deus eu retornarei assim também, e jamais dou graças a Deus. Enfim, então essa história, ela se vai, daí aparece a figura abençoada da esposa dele, que vendo a destruição de Jó e observando tudo, assim como nós temos também nas nossas vidas, nos momentos de dificuldades, ela olha para Jó e diz: vai continuar servindo este Deus? Porque na época existia também muita idolatria, né? Por que você não abandona esse Deus e morre? E então Jó ainda olha para ela e diz que era para ela parar de falar como uma louca, né? E continuou temente a Deus. E Deus, inclusive, comenta que ele poderia tocar em Jó, diz na palavra, né? Toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti tua face. Satanás diz, né? Toca lá nos ossos, na carne, e verás se ele não blasfema contra ti tua face. Então, o Senhor diz a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, vários tumores malignos, da planta do pé até o alto da cabeça. Então, sua mulher diz, né? Ai, ai. Ainda conservas tua integridade, amaldiçoa este Deus e morre. Esse é o apoio que a mulher dá para ele, né? E ele diz: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, Deus só é bom quando tudo está bem. Quando as coisas não vão bem, então não devemos mais amar a Deus e, né? Então veja que alguns amigos vieram ver a situação de Jó, porque como o jornal de amanhã, né? Como as mídias aparecem aí, pessoas ficaram sabendo e amigos então chegaram para conversar com o Jó durante 7 dias. Ele ficou em silêncio naquele sofrimento, a dor era muito grande, sem dizer palavra alguma. Depois Jó começa então a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a pessoa dele, mas jamais Deus, né? Então ele fala que em relação, porque se tudo isso era para acontecer com ele, por que ele nasceu, por que ele, né, já que ele havia perdido os filhos, tudo que tinha, etc e tal. Então, os amigos que vieram visitar Jó começaram a tentar buscar uma razão, e que é o que nós vamos hoje analisar. Por que o justo, por que o justo sofre? Por que o sofrimento do justo? Né? Se Deus é misericórdia, amor, bondade, por que o sofrimento do justo? Então, durante alguns dias, os amigos de Jó começaram a questioná-lo, que talvez Jó estivesse passando por tudo isso devido a algum pecado muito grave que ele haveria cometido, né? Porque Deus é justiça, muitas vezes as pessoas estão passando por determinadas dificuldades exatamente pela justiça divina, né? E talvez Jó não teria buscado a Deus como deveria, talvez isso, talvez, e se você fez isso, mas e se você, sabe? Ficaram então aqueles amigos, né, ao derredor de Jó, observando o sofrimento de Jó, tentando consolá-lo e tentando encontrar uma causa para justificar todo o sofrimento, né? Embora as pessoas viessem ali, esses amigos tenham vindo como uma forma de compaixão para tentar consolar a Jó, mas também passaram a tentar compreender as razões pelas quais Jó estaria sofrendo. Mas veja que essa história é muito interessante, porque as razões que eles estavam tentando encontrar para o sofrimento de Jó eram razões sob a perspectiva humana, e não as razões pela perspectiva divina, né? Que é muito maior, que Deus sabe todas as coisas, né? E nessas conversas, embora demonstrassem tristeza pela situação de Jó, então,
Eles tentaram ir apontando vários motivos relacionados a tudo isso, que talvez o pecado fosse o motivo, tentando buscar uma justificação para toda essa situação, mas observa que nós como seres humanos temos limitações nas nossas vidas para compreendermos por que há o sofrimento do justo, seja nós quando somos justos em determinadas circunstâncias ou sempre, ou quando nós vemos alguém que nós observamos ser justo, uma pessoa boa e ela só sofre. Porque a gente tenta buscar razões humanas, tentarmos, né, compreendermos com as nossas limitações, mas temos que ver que nós somos incapazes de compreendermos a sabedoria divina, né, diante das tribulações. Como nessa história dessa pessoa que eu estou contando para vocês, por óbvio que é uma história do livro de Jó, do Antigo Testamento, que é acessível a todo aquele que tiver interesse de ir em busca de compreender. Existe toda a parte próspera de Jó, em que Jó é apresentado como um homem de virtude e riqueza, como Deus observava a vida de Jó, as aflições. Muitas vezes as pessoas dizem, né, ter a paciência de Jó, porque Jó realmente era um ser humano íntegro, justo e bom. Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então há passagens muito importantes que nós observamos em que Jó, mesmo na dificuldade, jamais amaldiçoou a Deus, né? E mesmo junto com a presença dos tais amigos que vieram para consolar a Jó, tentar observar quais as razões que ele estaria nessa situação, né? Será que você pecou? Será que você fez algo contra Deus? Enfim, várias razões, né? Então, veja que Jó começa então depois questionar a Deus sobre a sua condição, porque Jó acreditava não ter cometido nenhuma falta, né? E começou a conversar com Deus, né, no que ele havia errado, no que ele poderia, né, ter feito de errado na sua vida. Tem uma passagem que diz assim: quero defender-me perante Deus, tentar encontrar uma resposta, mas a mensagem dessa história maravilhosa de superação, de aprendizagem, de aperfeiçoamento da fé, nós observamos que muitas vezes nas nossas vidas, mesmo que nós não venhamos a compreender as razões do sofrimento que passamos, devemos confiar em Deus, nos seus propósitos, e que todas as coisas que passamos fazem parte de um plano muito maior, né? Direcionado de acordo com a soberania de Deus. Então, nem sempre o cristão poderá compreender, né, saber as razões do seu sofrimento. Muitas vezes é uma provação da nossa fé em que é testada e aperfeiçoada. E a história de Jó realmente mostra a verdadeira fé inabalável, em que, embora ele estivesse nessa circunstância, ele resiste no sofrimento, resiste na dor, e ele não é também sufocado, né? Ele não muda a sua conduta mesmo diante de suposições humanas de pessoas que estavam ali tentando persuadi-lo. Então hoje nós temos, veja que na época não existia, mas hoje nós temos Cristo, né, como um mediador das nossas causas. Nós somos capazes de clamar por justificação dos nossos erros, né, por nós mesmos, e pedir então a intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai. Na época em que ocorreu a história de Jó, Jó tentava conversar com Deus, tentando se justificar diretamente a Ele, buscando, né, os porquês,
de tudo que ele estava passando, que ele nem imaginava a batalha espiritual que estava em que ele estava envolvido, mesmo que não tivesse dado causa, apenas por ser bom, por ser justo e íntegro. A ira do maligno se levanta, né? E é um desafio em que se observa, mas ele é bom, ele é reto, ele é justo, ele é íntegro, porque ele é beneficiado. Deus dá tudo para ele, né? Então é claro que ele vai ser, mas tira, mexe na vida dele, toca na vida dele, para ver se ele vai continuar sendo assim, né? E então veja que somente aqueles que vivem entre nós sem qualquer pecado é capaz de ser nosso redentor ao Pai. Que quem foi a única pessoa que viveu sem pecado entre nós neste mundo? Jesus Cristo. Então hoje, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por determinadas dificuldades, nós temos Jesus, nós temos Cristo para nos auxiliar nas nossas orações, tentar compreender as razões pelas quais a nossa fé está sendo testada, aperfeiçoada, o nosso caráter aperfeiçoado, as razões pelas quais estamos passando por determinadas situações e compreender que Deus, quando cria o mundo, ele cria um mundo um mundo em si, ele é muito complexo, no sentido de que, parem para observar, no mundo há muitas coisas que nós desconhecemos, mas vamos pegar um exemplo bem simples. Existem, por exemplo, no mundo, questões que podem ser muito perigosas para nós e que nós precisamos aprender a lidar com isso, e faz parte da beleza do mundo, das coisas do mundo, que muitas vezes faz parte de algo que seja selvagem. E não é por isso que nós podemos ir lá conviver com determinada situação. Muitas vezes determinadas coisas é perigosa para nós, mas é essencial para o mundo. E Deus tem a consciência, Deus onipotente, onipresente, ele criou o mundo na sua perfeição. Tudo o que aqui está foi criado por Deus e nós é que temos que aprender a respeitar os limites que nos são propostos, jamais duvidar da sabedoria divina, dos propósitos que Deus tem para nós. Por isso há orientações do que devemos ou não fazer. Na Bíblia mesmo, muitas pessoas dizem assim, nossa, na Bíblia aqui nós observamos o que podemos comer ou não comer, né? Em relação, por exemplo, a determinadas coisas. Elas existem no mundo porque são necessárias para o bom funcionamento do mundo, não é mesmo? Determinadas atitudes que devemos ter. Existe determinadas coisas no mundo, mas nós temos que aprender, com base nos ensinamentos do Evangelho, como agir diante dessas coisas, porque muitas vezes tudo que é no mundo, se nós não soubermos utilizar, isso pode se tornar perigoso e inseguro para nós. E junto a tudo isso, então, eu venho trazer para vocês essa história de superação de Jó, em que quando Jó é provado em perder tudo que tem, a sua família, ser tocado na sua carne, foi apenas lhe poupar a vida. Então Deus, Satanás, então, né, determinado, o acusador, como em um tribunal, ele compreende que Jó realmente não é corruptível, né, ele não iria blasfemar contra Deus, enfim, e então Deus, daí sim, como uma forma de recompensa por todo o sofrimento e por toda a fidelidade de Jó, lhe dá em dobro tudo o que ele havia perdido. Então, realmente Jó foi testado na sua fidelidade, demonstrou continuar sendo, como no início dessa história, um homem da terra de Uz, que eu havia dito, né? Cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E que mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as perdas, de todo o sofrimento, no que se refere ao que estava ao seu redor e na sua própria carne, nos seus ossos, ele nunca deixou de amar a Deus, nunca blasfemou contra Deus e se manteve íntegro e fiel ao Pai. Então veja que são circunstâncias que acontecem na vida da gente. Hoje em dia nós vemos pessoas muitas vezes passando por situações semelhantes, às vezes até por muito menos, que abandonam a Deus e se afastam. E veja quem foi
Jó, esse homem segundo o coração de Deus, que um servo temente ao Pai, que provou, inclusive para o acusador, que está sempre ao nosso derredor, tentando nos acusar, nos depreciar, nos colocar contra Deus e contra as pessoas, né? Como que nós devemos, então, agir? Veja, a importância de abrirmos as nossas Bíblias para que nós possamos ter exemplos de vida, de como pessoas agiram diante das dificuldades, diante do sofrimento, diante de diversidade de circunstâncias que são possíveis nas nossas vidas, porque nós vivemos em um mundo assim, né? Em que Deus ainda pergunta: de onde vem, Satanás? De rodear o mundo, né? Porque o Satanás anda ao derredor dos servos de Deus tentando destruí-los. Essa é a missão dele. É aqui que ele está fazendo isso. Ele está tentando fazer isso todos os dias, acabar, né, com aqueles que servem a Deus e são fiéis a Deus. Mas, para quem já leu toda essa história, nós já sabemos o final dessa história, em que Deus é vencedor e nós, como filhos de Deus que cremos e seguimos os seus propósitos, nós seremos também vencedores com Deus. Essa é a certeza que nós temos, mesmo sendo tentados, desafiados, passando por determinados sofrimentos, perdas. Nós seguimos firmes, juntos com Deus, porque Deus tem sim um plano muito maior nas nossas vidas. A todos vocês, um dia abençoado em nome de Jesus, ontem, hoje e sempre. Fiquem na paz.